Este relato é baseado em uma experiência que minha família vivenciou na década de 1960. O que encontramos no curral foi aterrorizante. Meu avô sabia que aquilo não era obra de um predador comum. Ele olhou para meu pai e disse: "Isso aqui é trabalho do diabo." O que enfrentamos naquela noite era algo que não pertencia a este mundo. E mesmo agora, tantos anos depois, ainda lembro dos olhos brilhantes na escuridão. Fiquem com o meu relato. Olá a todos! Esse relato foi vivenciado pela minha família na década de 1960, na zona rural de Minas Gerais. Eu era apenas um garoto na época, mas os acontecimentos daquela noite ficaram gravados na minha memória para sempre. Vou mudar alguns detalhes para preservar a privacidade dos envolvidos, mas o essencial do que aconteceu é assustadoramente real. Os relatos começaram a circular em 1965, um ano que prometia ser próspero para a nossa região. Minha família possuía uma pequena propriedade, onde criávamos gado e cultivávamos milho. O trabalho era árduo, mas estávamos acostumados com a vida no campo. Meus avós, pais, tios e primos, todos viviam próximos uns dos outros, e a união era nossa força. Meu avô, um homem robusto de pele bronzeada e olhos penetrantes, era o patriarca da família. Ele tinha um jeito sério, mas era respeitado por todos na comunidade. Eu o chamarei de Joaquim. Minha avó, uma mulher enérgica e carinhosa, ajudava com as tarefas da casa e cuidava dos netos. Seu nome era Maria. Meus pais, trabalhadores incansáveis, dividiam seu tempo entre a lavoura e o cuidado com os animais. Era um início de verão e as noites eram particularmente quentes e abafadas. Durante o dia, o sol queimava a terra e à noite, um manto de estrelas brilhava no céu. Naquele ano, começaram a surgir boatos sobre animais desaparecendo e uivos estranhos que ecoavam pelas matas ao redor. Cães, gatos e até algumas ovelhas sumiram sem deixar rastros. A princípio, ninguém deu muita importância, achando que eram apenas ataques de onças ou lobos-guarás, comuns na região. Uma noite, porém, algo mudou. Estávamos todos reunidos na varanda da casa do meu avô, aproveitando a brisa noturna. Eu tinha cerca de 8 anos e, como de costume, brincava com meus primos sob a supervisão dos adultos. Foi então que ouvimos um som agudo e desesperado vindo do curral. Os gritos dos animais eram diferentes daquela vez, mais assustadores, mais humanos. Meu avô se levantou imediatamente, pegou sua espingarda e, junto com meu pai e meus tios, correu em direção ao curral. Chegamos lá e a cena que encontramos foi aterrorizante. Uma das vacas estava caída no chão, com marcas profundas de mordidas e garras em seu corpo. O sangue ainda fresco manchava a terra ao redor. Meu avô, experiente com caçadas, sabia que aquilo não era obra de um predador comum. Ele olhou para meu pai e disse, com voz firme e sombria: "Isso aqui não é trabalho de onça. Tem algo muito pior à solta." Naquela noite, meu avô decidiu que era hora de descobrir o que estava atacando nossos animais. Armados com espingardas e lanternas, ele, meu pai e meus tios montaram guarda ao redor do curral. Eu e meus primos fomos instruídos a ficar dentro de casa com minha avó e minhas tias. O medo pairava no ar, e o silêncio da noite só era interrompido pelos sons distantes dos animais na floresta. As horas passaram lentamente. Eu mal conseguia dormir. Minha mente estava cheia de imagens da vaca mutilada e do olhar determinado do meu avô. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Espiei pela janela e vi meu avô voltando apressado para a casa.
Ele entrou, suando e com o rosto pálido. Maria, pegue as crianças e se esconda no porão. Agora! Ele ordenou. Minha avó, apesar do medo, manteve a calma e nos conduziu para o porão. Enquanto descíamos as escadas, ouvi meu avô conversando com meu pai e meus tios. Eles tinham encontrado pegadas enormes no barro perto do curral, algo que parecia um híbrido entre humano e animal. As pegadas eram muito grandes para serem de um lobo e muito estranhas para serem de um homem. Meu avô estava convencido de que se tratava de algo sobrenatural. No porão, minha avó acendeu algumas velas e nos mandou ficar em silêncio. Eu podia sentir o medo em seus olhos, mas ela tentou nos tranquilizar. Vamos ficar bem, crianças. Seu avô sabe o que está fazendo. Tentamos nos acalmar, mas os sons lá fora continuavam. Uivos distantes, gritos abafados e o som de galhos quebrando faziam o medo crescer dentro de mim. De repente, ouvimos um estrondo vindo da casa. Parecia que algo ou alguém tinha arrombado a porta da frente. Ouvimos passos pesados e rosnados baixos, seguidos de um grito de dor que reconheci ser do meu pai. Minha avó nos puxou para mais perto e podíamos ouvir as orações sussurradas em seus lábios. O barulho continuou por um tempo que pareceu uma eternidade, até que, finalmente, o silêncio caiu sobre a casa. Ficamos ali, no escuro, esperando o que parecia ser o amanhecer mais longo das nossas vidas. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar as frestas do porão, ouvimos a voz do meu avô chamando. Saímos cautelosamente e encontramos a casa revirada. Meu pai estava sentado na cozinha, sendo tratado por minha mãe e minha avó. Ele tinha um grande corte no braço, mas estava vivo. Meu avô contou que, durante a noite, eles tinham visto uma figura enorme e peluda rondando o curral. Quando tentaram enfrentá-la, ela se virou e atacou meu pai. A luta foi feroz, mas conseguiram afastar a criatura, que fugiu de volta para a floresta. Aquilo não era um animal comum, era um lobisomem, afirmou meu avô, com uma certeza que me gelou a espinha. As semanas seguintes foram de vigilância constante. Meu avô, meu pai e meus tios se revisavam nas noites de lua cheia, patrulhando a propriedade. Havia menos ataques, mas a sensação de perigo nunca desapareceu. Algumas pessoas da vila começaram a falar sobre a maldição do lobisomem e a evitar a nossa fazenda. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, nunca saberemos ao certo. O que sei é que minha família enfrentou algo que não pertence a este mundo. E mesmo agora, tantos anos depois, quando ouço os uivos de um lobo à distância, lembro-me daquela noite e sinto um calafrio percorrer minha espinha. O tempo passou, mas o medo daquela noite nunca nos deixou. Meu avô Joaquim se tornou ainda mais protetor, nunca deixando a espingarda longe de seu alcance. Ele reforçou as cercas e instalou armadilhas ao redor da propriedade. As noites de lua cheia se tornaram momentos de tensão, onde o silêncio era quebrado apenas pelos sons da natureza e pelos uivos distantes que nos arrepiavam até os ossos. Um ano se passou desde o primeiro ataque. Era verão novamente, e o calor insuportável tornava as noites ainda mais difíceis de suportar. Minha família continuava vigilante, mas parecia que a criatura havia nos deixado em paz. Foi então que os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais sinistro. Certa noite, estávamos todos reunidos na sala após o jantar, quando ouvimos um barulho no galinheiro. Meu pai e meus tios pegaram suas lanternas e armas, prontos para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Eu, ainda curioso e teimoso, segui-os de longe, escondido nas sombras. Quando chegaram ao galinheiro, a cena era de caos. Galinhas mortas espalhadas pelo chão, penas e sangue por toda parte. Mas não havia sinal do invasor. Enquanto eles examinavam o local, um grito de horror veio do celeiro. Corremos todos para lá, onde encontramos um dos nossos vizinhos, Sr. Anselmo, ajoelhado ao lado de seu filho, um jovem de cerca de 17 anos. O rapaz estava inconsciente, com feridas profundas em seus braços e peito.
Foi ele, foi o lobisomem, sussurrou Anselmo, com os olhos arregalados de medo. Levaram o jovem para dentro de casa, onde minha mãe e minha avó cuidaram dele o melhor que puderam. Sr. Anselmo contou que estava a caminho de nossa propriedade quando a criatura os atacou. Ele conseguiu fugir e veio buscar ajuda. Meu avô decidiu que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Reuniu um grupo de homens armados e, com lanternas e facões, partiram em direção à floresta. Eu queria ir junto, mas meu pai me deu uma ordem clara: fique aqui e proteja sua mãe e sua avó. Aquelas foram as últimas palavras que ele me disse antes de partir na caçada. As horas passaram lentamente. Minha mãe, minha avó e eu nos trancamos dentro de casa, ouvindo os sons distantes de tiros e gritos. Rezei como nunca antes, esperando que meu pai e meu avô voltassem são e salvos. Finalmente, ao amanhecer, ouvi passos pesados na varanda. Meu coração disparou quando vi meu avô e meu pai, sujos e exaustos, mas vivos. Eles contaram o que aconteceu na floresta. Após horas de busca, encontraram um rastro de sangue que os levou a uma caverna escondida. Dentro, a criatura os atacou com uma ferocidade indescritível. A luta foi intensa e vários homens ficaram feridos. Meu avô, com sua espingarda carregada com balas de prata que ele mesmo havia moldado, disparou o tiro fatal. O lobisomem caiu, transformando-se lentamente de volta em um homem, o jovem que havia desaparecido meses antes. A notícia se espalhou rapidamente pela região. As pessoas começaram a sussurrar sobre a família amaldiçoada e muitos nos evitaram. Meu avô decidiu que era melhor não falar mais sobre o assunto, temendo atrair mais problemas. Enterraram o corpo do jovem em segredo e a vida tentou voltar ao normal. Mas eu sabia que nada seria como antes. A experiência nos marcou profundamente. Meu pai, que sempre fora um homem alegre e cheio de vida, se tornou mais reservado e silencioso. Minha mãe e minha avó, apesar de manterem uma fachada de normalidade, carregavam o peso daquelas noites terríveis. E eu, mesmo crescendo e me tornando um homem, nunca consegui esquecer o medo que senti. Os anos passaram e eu me mudei para a cidade, buscando deixar para trás as memórias sombrias da minha infância. Casei-me, tive filhos e construí uma vida distante da fazenda. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, acordava suando frio, lembrando dos uivos que ecoavam pela floresta. Foi somente décadas depois, quando meu avô já havia falecido e a fazenda estava abandonada, que decidi voltar. Queria enfrentar meus demônios, entender o que realmente havia acontecido. Levei minha família para passar um fim de semana lá, explicando-lhes parte da história, mas poupando os detalhes mais macabros. Na primeira noite, enquanto todos dormiam, caminhei até o antigo curral. O lugar estava em ruínas, mas as lembranças ainda eram vivas. Sentei-me em uma pedra e deixei minha mente viajar de volta no tempo. De repente, ouvi um farfalhar nos arbustos. Meu coração disparou e instintivamente peguei um pedaço de madeira para me proteger. Foi então que vi. Um par de olhos brilhantes me observava da escuridão. A criatura era menor, mas os olhos eram os mesmos. Olhos que nunca esqueceria. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu uma eternidade, até que, finalmente, ela se virou e desapareceu na floresta. Voltei para a casa, meu corpo tremendo de medo e adrenalina. Acordei minha esposa e filhos e, com uma desculpa qualquer, decidimos partir imediatamente. No caminho de volta para a cidade, expliquei a eles a verdade sobre o que tinha visto e vivido. Prometi nunca mais voltar àquela fazenda e, desde então, mantive minha palavra. Este é meu relato, e espero que sirva de aviso para todos. Há coisas neste mundo que não podemos explicar, forças além da nossa compreensão. Às vezes, o melhor que podemos fazer é nos mantermos afastados e deixá-las em paz.